Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre a culpa. A culpa faz parte da sua vida? O que é a culpa? Será que a culpa se relaciona com questões religiosas? Será que tem algo a ver com a nossa infância? Até que ponto a culpa pode ter algo relacionado com orgulho, vaidade, perfeccionismo e até uma visão dualista do ser humano? Culpa e arrependimento, qual que é a diferença? Como superar a culpa e se dar o direito de recomeçar? E como lidar com a culpa e o arrependimento dentro dos relacionamentos? É sobre isso o vídeo de hoje. Assiste que vai valer a pena. Parece que eu fico o tempo todo culpado. Com culpa eu não sei do que. Quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado? Que mais que eu posso fazer? Será que as coisas que eu faço penso que não tem problema, na verdade são pecado? E é por isso que eu me sinto tão culpado. Ou será que a sociedade diz que é para eu ser contente? Quando eu fico meio triste ou até meio chateado, eu fico mais, pois acho que eu sou culpado. Culpa, 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 culpa. A culpa faz parte da sua vida? O que é a culpa? Será que tem como passar pela vida sem culpa? Sem sentir a culpa? Bem, eu acho difícil. A culpa faz parte da nossa existência. Nós não nascemos sabendo e a gente vai caminhando, né, entre erros e acertos. E a culpa, como é que ela aparece, né, na nossa vida? Quando tomamos consciência dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos tropeços, né? E aí, por exemplo, a culpa pode te visitar quando você percebe que ao invés de gritar você poderia ter conversado, quando você sem querer acaba magoando alguém que você ama, quando você tem a oportunidade e desperdiça, quando você perde um grande amor, quando você reconhece que não foi bem uma prova porque você não estudou da forma adequada. Então, em algum momento, a culpa vai mesmo aparecer, né? Nós não somos perfeitos. Mas qual que é o problema da culpa? É que a culpa geralmente te paralisa no sofrimento. Você entra num mecanismo de autopunição e fica preso no passado, na sua dor. O problema da culpa é que você se coloca numa prisão sem paredes. Então você fica triste, você se deprime, se maltrata, a culpa atormenta, né? Tira a sua paz, tira a sua energia para seguir adiante. A culpa aciona um alarme na sua consciência, né, de vulnerabilidade, de responsabilidade diante de uma atitude indevida, incorreta ou abusiva. Nem sempre vai ser realmente algo que você cometeu, que foi cometido por você. Mas você acabou acreditando, internalizando isso e assumindo a responsabilidade diante do que aconteceu. E aí, quando chegamos à conclusão que realmente fizemos algo errado, além da culpa, nós sentimos vergonha. E o fato de dos outros saberem que nós fizemos algo errado, além da vergonha, isso também nos causa muita insegurança, um sentimento de inadequação, que pode fazer com que você tenha medo e esconda a sua dor, se esconda na sua dor, né? No seu erro. Você se prende ainda mais na sua culpa. Não é assim que acontece? Porque o problema, gente, não é bem sentir culpa, mas o complexo de culpa, que faz com que você se sabote
e continue estacionado nela, no erro, no passado. Você acaba se transformando em um sofredor que paralisou na culpa, porque tem medo de fracassar novamente, ou até porque acha que não merece uma nova oportunidade. Você fica tão identificado com o seu erro que você acha que ele define quem você é. Aí você busca meios, muitas vezes de forma inconsciente, de se punir. Sabe quando certas situações sempre se repetem na sua vida? Sabe quando você sempre atrai os mesmos tipos de pessoa para a sua vida? A culpa, gente, é um inimigo interno persistente e perigoso que te transforma em uma pessoa triste, arredia, infeliz, desmotivada, e muitas vezes você acaba caminhando para a depressão. Pessoas que têm depressão costumam ficar muito presas lá no passado. Têm dificuldade de se aceitar como são, dificuldade de aceitar o que aconteceu no passado. E à medida que essa depressão, esse remorso toma conta, a culpa se torna uma emoção punitiva, castradora e perversa mesmo contra si mesmo e muitas vezes contra os outros também. Porque a pessoa que tem esse complexo de culpa instalado na sua mente acaba tendo muitas perturbações emocionais, né? Então a cicatriz está ali, sempre aberta, né? E por isso ela acaba ficando agressiva, cultivando muitos pensamentos e sentimentos negativos em relação a si mesmo e em relação aos outros. Ela pode inclusive acabar se tornando aquele tipo de pessoa que está sempre apontando os erros dos outros, muitas vezes moralista, inflexível, radical. Por quê? Porque afinal é essa régua com a qual ela infelizmente também se mede. Então ela acaba sem perceber perseguindo aqueles que estão no mesmo caminho e que também na sua avaliação também deveriam merecer punição, como ela mesma se dá essa punição, entende? Então é a culpa projetada nos outros que acabam se tornando espelho das próprias questões. A culpa acaba se tornando um mecanismo de destruição para de alguma forma lidar com a decepção consigo mesmo. A pessoa destrói a si mesmo, destrói os seus relacionamentos. A culpa se transforma em uma desculpa que justifica a sua dificuldade de sair do lugar, de fazer diferente, de buscar mudar de verdade. A culpa é como se você tivesse um juiz aí dentro de você 24 horas por dia, te punindo, te acusando. É uma cicatriz que você insiste em deixar sangrar, entende? É um beco sem saída que pode se transformar, como eu falei, em depressão, em insônia, em lamentação, em gastrite, em mágoa, insegurança e em total paralisação diante da vida. Será que a culpa se relaciona com questões religiosas? Bem, eu fico pensando que a culpa tem muito de um aprendizado que está presente nas religiões na figura do pecado e na figura de um Deus muitas vezes punitivo e que muitos temem. E aí eu quero deixar claro que isso não é um julgamento. Longe de mim questionar a importância da espiritualidade na vida das pessoas, eu respeito muito, cada um tem a sua, não existe religião melhor, e sim aquela que te faz conectar com você mesmo, que te transforma e te faz bem, não é verdade? Então assim, só que o que acontece? Porém, muitas vezes, essa culpa que a gente está conversando aqui, que é danosa, que é prejudicial na sua vida, né, que te mantém encarcerado no passado e se submetendo a uma autopunição assim, constante, ela pode vir muito de uma percepção de indução da cultura religiosa, dogmática, ritualista,
que prega que o indivíduo deveria se arrepender dos seus pecados através da autopunição, do martírio por conta dos seus erros ou pecados. Então, o indivíduo passa uma vida se lamentando, com medo, remoendo, fixado, estagnado na culpa. Então, muitas vezes, apesar das vertentes religiosas auxiliarem o indivíduo no perdão das falhas cometidas por ele mesmo e pelos outros, ainda tem no inconsciente coletivo o arquétipo, a figura de um Deus punitivo de penas eternas, como se nós, a vida, fosse algo fixo, que não pode mudar, que não pode se transformar. Por isso que é dito assim, sabe, eu costumo falar muito isso também, que dentro de nós há um inimigo implacável e impiedoso, nós mesmos. Então, a questão da culpa dentro de nós acaba sim tendo a ver com essa cultura, sabe, com essa questão cultural religiosa que nos acompanha ao longo da história da humanidade. Essa culpa que não é saudável, que nos paralisa, e ela me faz muito lembrar de uma história bíblica que conta, né, da mulher de Ló, né? A mulher de Ló estava saindo com ele da cidade, né, que estava sendo destruída, mas em um momento do caminho ela resolveu olhar para trás, sabe? E acabou morrendo, se transformando em uma estátua de sal. Então, se formos pensar nessa culpa doentia, até que ponto você não está fazendo como a mulher de Ló, né, aí preso, olhando para trás, né, com os pés chumbados no passado, né, como se fosse um disco de vinil arranhado, né, ao invés de simplesmente seguir olhando para frente, transformando culpa em arrependimento, que pode fazer com que você saia desse complexo de culpa, né, desse vício mental que te adoece, para o caminho da mudança e da transformação. Será que a culpa, que geralmente nos faz mal, tem a ver com algo da nossa infância? Bem, pode ser que você tenha crescido em um lar que havia muitos conflitos e que você tenha escutado muitas vezes coisas assim: por sua culpa não podemos sair, por sua culpa fiquei em um casamento infeliz, você sabia que não podia mexer aí, olha o que você fez. Então, dessa maneira, você foi crescendo, entendendo que você sempre é culpado, né? Que errar significa culpa e que quando você é culpado, você sempre deve ser punido. Pode ser que sempre que você errava, né, não tinha uma conversa, né? Era realmente sempre algum tipo de punição que você recebia depois. Então, essa voz, essas memórias podem continuar aí dentro de você, acionando o botão da culpa a todo momento, fazendo com que você sempre se refira a si mesmo assim, de forma negativa, que sempre tem a tendência de se responsabilizar por tudo de ruim que acontece, e aí as coisas sempre tomam uma proporção muito maior do que realmente são. Também na infância, a questão de valores e ensinamentos transmitidos pelos pais que desenvolvem a segurança emocional da criança. Então, a partir de 1 ano e meio, mais ou menos, né, esse estímulo precisa ser ativo no sentido de corrigir o que a criança faz de errado. Então, pegou do outro algo sem permissão, devolve, pede desculpas, agradece. Essas coisas vão fazendo que a criança internalize, né, e desenvolva a consciência de responsabilidade, né, do que é certo, do que é errado. E aí pode ser que por conta de um desequilíbrio desses pais, né, a criança tenha assumido muitas responsabilidades que não eram realmente delas. Então, sabe quando os pais projetam muitos sonhos e fracassos nos filhos, ou criam muitas expectativas em relação a eles? Então, pode ser que o adulto de hoje tenha internalizado dentro de si muito desses sentimentos relacionados à culpa, inadequação, insegurança, que não são realmente dele. Aqui também pode entrar
aquelas chantagens emocionais nas quais o adulto sempre se sente em dívida em relação a esses pais, então sempre está sempre culpado por desde sempre não atender a tantas expectativas, ou porque esses pais relataram que tiveram que fazer muitos sacrifícios por ele, entende? Então, aí pela culpa, o que acontece? O adulto fica preso a esse histórico e acaba refletindo esse sentimento de inadequação, insegurança, de culpa mesmo, em todos os seus relacionamentos. O adulto ele se habitua a conviver com a tortura da culpa e vai só acumulando novas culpas. É uma bola de neve. Então, muitas vezes, uma convivência com pais neuróticos, irritados, que gritavam e acusavam, maltratavam e até agrediam a criança, faz com que ela pense que é responsável pelos problemas e transtornos experimentados por esses pais. E a criança que sobrevive psicologicamente a todo esse conflito, a todo esse histórico, pode levar para a vida, sabe, esse sentimento de culpa, de inadequação, sabe? E aí como é que a gente soluciona isso, né? A forma de solucionar isso é através da psicoterapia, né, do autoconhecimento ao longo da vida. Até que ponto o sentimento de culpa pode ter algo relacionado com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o perfeccionismo e até a visão dualista do ser humano? Bem, a culpa tem a ver muito com a decepção, frustração consigo mesmo, fato. Então, culpa pode representar sim um pouco de vaidade. Então, você não pode errar? Como assim, né? A culpa surge sempre diante de algum conflito seu. Quando você fica naquela discussão íntima, né, que você não deveria ter feito tal coisa, que você percebe que algo poderia ter sido melhor, né, poderia ter sido feito de forma diferente. Ok, tudo bem. Mas, se esses pensamentos se tornam insistentes, isso mostra uma dificuldade muito grande de lidar com a própria imperfeição, né? E com o fato que você não sabia tudo que você sabe hoje, não é? Então, muitas vezes precisa sim, né? A gente sabe disso, que muitas vezes a gente precisa sim ser visitado pela dor, pelo erro, pelo sofrimento, às vezes para poder crescer, né? Então, a culpa pode acabar, sabe o quê? Se transformando em um tipo de fuga psicológica que faz com que você jogue tudo para debaixo do tapete, né? Aquilo que você deveria reconhecer como erro fica lá debaixo do tapete. E, porém, o que você podia fazer, né? Você poderia adotar um olhar e uma atitude de humildade para reconhecer os erros, para buscar agir, para buscar mudar, sem paralisar na culpa. Só que na realidade cai a ficha para o nosso ego da diferença, sabe, entre o que é desejado, né, e o que foi possível, entende? Então a culpa é uma forma de você se sabotar, né, de você esconder na sombra o que está te incomodando. Então, por conta do seu perfeccionismo, né, você se autocondena e estaciona na culpa. Ok, a culpa é ruim? Ela é. Mas ela também te deixa na zona de conforto, percebe? Você continua num ciclo sem fim de extrema rigidez, né, de falta de flexibilidade consigo mesmo e com a vida, né? Uma percepção às vezes muito equivocada e dualista de nós mesmos, né? É engraçado, né? Sabe aquela coisa, bom ou mal, perfeito ou imperfeito? Sabe quando a gente acha, quando nós acabamos achando que ou só podemos ser os mocinhos, né, da história, ou só podemos ser os vilões, né, da história? Isso é muito cultural também, né? Se você for ver nos filmes, no cinema, é sempre retratado assim, né? Hoje que está mudando um pouco isso, um exemplo disso é o filme da Malévola, né, mostrando uma nova face daquela vilã que a gente sempre conheceu, né? Então, nas histórias, o que acontece, né? Como é que costuma ser?
Os mocinhos sempre acertam, não é verdade? E fazem tudo certinho, tudo bonitinho. E os vilões sempre erram, né? São os que são culpados sempre e que, portanto, devem ser punidos no final, né, da história. Só que, na verdade, todo mundo erra. Na verdade, todo mundo erra. E, na verdade, todo mundo sim pode ser, em alguns momentos, um pouquinho mocinho, um pouquinho vilão, né? A questão é, o que eu faço diante do meu erro? É isso que faz a diferença. Ok, eu assumo a culpa e aí eu me arrependo e busco mudar, né? Ou eu acredito que o erro e a culpa me condenam como vilão para sempre. Entende? Ficar na culpa dói, né? Mas pode ser o ego vaidoso, sim, né? Tentando nos proteger daquilo que temos medo, daquilo que confirma a nossa imperfeição, que confirma a nossa vulnerabilidade e que sim, deixa o ego, deixa o nosso orgulho muito ferido. Culpa e arrependimento. Qual que é a diferença? Bem, você já tinha parado para pensar nisso? Pois é, a culpa é você se apegar às situações. E uma forma de ficar remoendo as coisas, sabe? Os problemas e até de não se perdoar. A culpa é uma forma de você estacionar e fugir do que precisa ser feito, sabe? Essa rebeldia é muitas vezes fruto da nossa falta de maturidade emocional, sabe? E da nossa consciência muitas vezes limitada, e por que não dizer, né? Infantil, né? Até infantil que não quer reconhecer, que faz birra, que faz pirraça. Muitas vezes, gente, sem perceber, com a culpa, a gente entra num caminho do vitimismo, da lamentação. Então, como é que faz para você transformar a sua culpa em algo saudável, né? É você acordar no sentido de pegar o sentimento de culpa e transformá-lo em arrependimento, né? O que é o arrependimento? É o movimento de você buscar refletir, né, diante da culpa e ao invés de você paralisar, buscar meios de ampliar a própria consciência e assim reparar esses erros, né, de agora em diante. Então, arrependimento é o que? É você assumir a responsabilidade pela culpa que você realmente pode sentir, só que através da ação, entende? Se arrepender é você reconhecer que errou e buscar fazer o que precisa ser feito, sabe? Para que a culpa não te controle mais. Aceitar os erros, sabe, não significa você ficar se punindo e se condenando para sempre, né? Ok, eu me arrependo e agora eu busco recomeçar a partir de agora, né? Eu quero reconstruir as minhas relações ou eu quero construir novas relações. O erro maior, gente, que eu acredito, não é errar, mas se afundar no erro, se esconder nele e se condenar também diante dele através da culpa. Então a culpa realmente não te ajuda em nada, sabe? A culpa faz com que a sua autocrítica continue muito alta, né? Que você continue com dificuldade de construir bons relacionamentos ou até manter os relacionamentos, pois tipo, qualquer conflito assim, você pode acabar interpretando como rejeição, né? Você acaba assumindo uma posição de sempre reagir, ao invés de simplesmente parar, observar, acolher o sentimento ou a percepção do outro para aí sim responder, entende? Na culpa você está sempre se punindo, reagindo, se defendendo de ameaças que podem ser reais ou muitas vezes imaginárias, está só na sua cabeça e no automatismo. Então, quando você lida com o seu erro, alimentando a culpa, você se enfraquece e acaba retornando aos mesmos erros. Olha que doido. Então, olha só qual que é a diferença. Já pelo arrependimento,
Através do esforço, da vigilância constante, você pode buscar reparar esses erros, entende? Então, você pode substituir pensamentos e comportamentos prejudiciais por outros que te favoreçam, por outros que sejam mais saudáveis. Como diz aquele ditado, né, popular que a gente escuta muito, águas passadas não movem moinhos, né? Então, ok, você errou, se arrependeu, busca a reabilitação através de novas ações das quais você possa agora se orgulhar, tá? Quem fica na culpa sente muita vergonha, sabe de quê? De ser humano, portanto falível, né? Nós não somos perfeitos, né? E aí, se você fica tendo vergonha de ser humano, tendo vergonha dessa imperfeição, você sofre. O arrependimento te ajuda a lidar com a sua humanidade, né? E a se tratar com mais compaixão e até ter mais compaixão pelos outros também. Porque o arrependimento real, né, e transformador, né, é isso, promove mudança. Então, quando a gente resolve decidir sair da culpa, né, e usar o arrependimento como ferramenta de transformação, a gente amplia a nossa consciência, sabe? É como se a gente fosse subindo uma grande montanha, né? E aí quando a gente chega lá em cima, a gente descobre toda uma paisagem, né? Uma imensidão que a gente não tinha consciência. E como superar a culpa, né? E se dar o direito de recomeçar? Bem, reconhecendo que você não sabe tudo, né? Que nem sempre acertamos e que os erros fazem parte da nossa trajetória como seres humanos, que é através deles que muitas vezes realmente aprendemos e crescemos e até nos humanizamos de verdade. E aí podem ir diminuindo, né, ou até desaparecer os sentimentos de vergonha, de culpa paralisante, né? Essa descoberta e o hábito saudável de se aceitar como você te libera da autocrítica, muitas vezes punitiva, que você adotava, para a autocrítica construtiva, né? Esse movimento vem também de uma permissão de sentir todas as emoções, né? As positivas e até aquelas consideradas negativas, né? Tipo raiva, tristeza. Emoções, gente, são emoções, né? Então, a nossa dificuldade de lidar com todas as emoções vem de uma cultura na qual as pessoas não buscam se conhecer, sabe? E que se escondem atrás de máscaras de perfeição, né? Você sabe os motivos que te fazem sentir culpa? Identificou? Ok. Assuma o compromisso de corrigir, então, esses motivos, esses erros, né? Nem sempre você vai conseguir, né, tipo, corrigir tudo. Nem sempre você vai conseguir envolver todas as pessoas que participaram desse erro, né, disso, né, que fazem parte disso. Mas se esforça para corrigir isso nas suas relações de hoje em diante, entende? Se esforça para não errar novamente. E se errar, também não joga tudo para o alto, né? A jornada de transformação e de autoconhecimento é longa, é muito longa. Alguns automatismos, né, algumas atitudes, alguns pensamentos e comportamentos automáticos ainda vão te acompanhar por um tempo, né? Atitudes novas e pensamentos novos que você está adotando agora, né, que você está aprendendo a se acostumar, né? Às vezes esses pensamentos ruins também eles voltam, esses comportamentos ruins eles podem voltar, mas não usa, sabe, do mecanismo de fuga psicológica, né, que a gente às vezes tem, como com culpa, com drogas, com compulsão, para resolver isso, sabe? Busca entender qual que foi o sentimento, qual que foi o gatilho que me fez cometer aquele erro novamente. Entende? Se permite sentir as coisas, observar, olhar para as coisas de verdade, olhar para você mesmo de verdade. E aí não perde mais seu tempo com a culpa. Não perde mais seu tempo.
né? Nesses momentos, você aprender também a se perdoar e se aceitar vai ser fundamental para o seu equilíbrio emocional. A gente não muda através de grandes saltos, sabe? São pequenos passos constantes, olhando para frente, né? Então, é através da ampliação da nossa consciência que você vai conseguir, dia após dia, começar a ficar em paz com você mesmo. Entendendo que tanto você quanto as pessoas, né, oferecem o que elas dão conta naquele momento. Entende? Você cometeu muitos erros porque aquilo era o que você dava conta naquele momento, assim como as pessoas também. E aí você começa, sabe o quê? A valorizar os pequenos acertos, os pontos positivos, né? Mesmo que ainda não estejam nem perto do que você considera ideal, né? Mas que pelo menos agora você já consegue enxergar. Olha que coisa boa. Então, assim, perdoar a si mesmo e tudo que aconteceu no passado é você conquistar uma paz que não tem preço. Não tem preço. Então, perdoar não é você esquecer, mas você buscar compreender, entende? Que para que você não continue preso, para que você não continue vítima do passado e da culpa. Nossos erros, eles podem sim ser encarados como oportunidades de aprendizado e de crescimento. As feridas, gente, elas existem? Sim, elas existem. Mas todas cicatrizam se a gente deixa que elas cicatrizem. E como lidar com a culpa e arrependimento dentro dos relacionamentos, né? Muitas vezes, dentro das relações, você consegue sair da culpa, né, e ir para o arrependimento, né, que transforma, né, que faz você mudar, mas mesmo assim, tudo continua assim muito difícil, né? Você pode se arrepender, por exemplo, de uma traição dentro de um relacionamento amoroso. Você pode se arrepender por não ter sido um bom pai ou uma boa mãe. Você pode se arrepender por não ter sido um bom filho. Pode se arrepender por uma briga que resultou no rompimento de uma amizade. São muitas as situações, não é verdade? E nem sempre se arrepender, né, de verdade e se esforçar para mudar resolve a situação. Porque muitas vezes quem você feriu não te perdoa, né? Rompe os laços definitivamente, né? Sim, porque, por exemplo, uma traição, ela pode acabar quebrando a confiança, que é fundamental dentro de um relacionamento. Então, muitas vezes, depois de ambos tentando verdadeiramente recomeçar, o fato fica ali entre os dois. Então, muitas vezes a pessoa desculpa, perdoa, mas em toda briga, todo conflito, joga na cara do outro e aí isso vai minando, vai desgastando a relação. O mesmo pode acontecer também entre pais e filhos. O pai ou a mãe não foi presente, e aí tenta recuperar o tempo perdido, mas há um tipo de bloqueio entre os filhos, entre eles e os filhos, né, que dificulta tudo. Isso geralmente acontece, gente, porque na verdade não houve um perdão, mas sim um pseudo perdão, né? Muitas vezes, o que é esse pseudo perdão? Você até tenta perdoar o outro por algum erro, alguma falha, mas na verdade esse perdão está só na superfície. Na verdade, você pode usar desse pseudo perdão para ferir o outro, até para ferir a si mesmo, se você for parar para pensar. Mas você pode pegar esse pseudo perdão para ferir o outro, para deixar nele uma culpa eterna, sabe? Para você colocar nele, para essa culpa ser tipo uma prisão sem paredes, já que ele se torna seu eterno devedor. E aí, toda oportunidade que você tem para jogar na cara da pessoa aquele erro, você aproveita e aí você esbraveja toda a sua raiva, toda a sua mágoa em cima do outro. Todo o perdão que de verdade você não deu. Então percebe que isso não é perdão? Que aí realmente talvez é melhor romper o relacionamento?
esse pseudo-perdão pode se tornar um tipo de uma forma passiva de se vingar do outro, uma vingança passiva, de mantê-lo como refém. Afinal, ele é culpado por ter te feito sofrer, entende? Então, o perdão real é algo muito difícil de se colocar em prática. Muitas vezes nós percebemos que ele é importante com a razão, com a cabeça. Mas com o sentimento, na hora que vai para o sentimento, na verdade a gente não processou isso. A gente não entende assim tão bem. E aí fica lá, remoendo a situação dentro da gente. E uma outra coisa que pode acabar acontecendo também é o outro até realmente te perdoar e escolher recomeçar, porque perdão não é esquecer. Perdão é escolher recomeçar, né? Então, esse outro realmente quer perdoar e realmente demonstra o perdão. Mas aí sabe o que acontece? É você quem não se perdoa. E aí como é que faz, né? Como é que faz? Bem, busca se lembrar que nem sempre você teve a consciência que você tem hoje, tá? Que você precisou passar por certas dores, né? Para perceber que estava errado. E isso não é exclusividade sua, viu? Muitas vezes, alguns erros, né, alguns padrões familiares, eles são passados de geração para geração. Então, você pode ter aprendido, por exemplo, que a mulher é quem cuida da casa e dos filhos, e que o homem só é o provedor. Então, você não foi um bom marido ou um bom pai, e aí depois que houve a separação, você percebeu isso. E aí, para você se perdoar, é você reconhecer o erro, sim. Mas também reconhecer que você fez o melhor que você pôde com as condições que você tinha. Perfeição não existe, definitivamente não existe. Então, o que você faz? Você pode sim escolher ser um bom ex-marido agora, ser um bom pai a partir de agora. E quem sabe nesse deixar fluir, né, nesse esforço para ser melhor a partir de agora, você não acabe conhecendo uma pessoa para construir uma nova família. Sempre há tempo de recomeçar. Você começa a ter relações mais saudáveis com essa família que acabou, né, se desmembrando, se separando. Se você percebe, por exemplo, também que não foi um bom filho, seja um bom filho a partir de agora. Se você percebe que você foi uma mãe muito rígida, muito severa, seja uma mãe legal a partir de agora, uma mãe mais flexível, entende? Faz isso a partir de agora. Infelizmente, gente, muitas vezes é só levando alguns baques, alguns sacodes da vida, é que a gente reconhece os nossos erros, nossos equívocos e busca se transformar, busca se melhorar. Para de achar que você é seu erro, que por conta do seu erro você é um fracasso. Você só não tinha condições de entender e prever o resultado das suas ações. Você não é o seu passado. Para de carregá-lo nos ombros. Solta essas pedras que você está carregando. Aprenda a construir algo bonito com elas através do arrependimento, que pode fazer você se transformar, né, em alguém melhor a partir de hoje. Essa transformação, para que ela aconteça, precisa ser uma decisão firme na sua vida, né? Você pode sim escolher ser uma pessoa que aprendeu com seus erros e que cresceu com isso. A partir de hoje, que tal você escolher contar uma nova história, né? Que tal sair da prisão da culpa para a estrada do arrependimento, para a estrada da transformação, para a estrada do recomeço? Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado a perceber os danos de continuar na culpa e como é importante você se permitir ressignificar, recomeçar através do arrependimento. Espero que você entenda também que alguns movimentos a gente não consegue fazer sozinho, e que você pode aprender a ressignificar a sua história através da psicoterapia, através do autocuidado. Um abraço e até o próximo vídeo.